Olá, amigos e amigas do nosso canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alan. Para você que não conhece meu canal ainda, dá uma olhada aí, nos nossos vídeos, nas nossas playlists, tá bom? Se você gostar dos vídeos, do meu canal, se inscreva, para participar, para ser avisado dos próximos vídeos que nós temos aqui no canal, tá bom? Nós estamos fazendo uma sequência falando sobre o Espírito Santo, No primeiro vídeo que eu falei algumas semanas aí, eu falei sobre o sacramento da Crisma, E hoje, também ligado à pessoa divina do Espírito Santo, vamos falar sobre dons e carismas, a pedido de algumas pessoas, Alguns irmãos e irmãs aí. Bom, carismas, primeiro na Sagrada Escritura, ela vai aparecer em 1 Coríntios 12, 13 e 14, 1 Coríntios 12, de 4 a 10, vai falar que existem muitos dons, uma diversidade de dons. Depois você pode pegar lá as passagens, tá? Não vai dar para eu pegar todas as passagens aqui, mas na descrição eu vou colocar aí a maioria das passagens, tá bom? Existem muitos dons, ministérios, operações, manifestações do Espírito para proveito comum, Existe a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, a fé, o dom dos milagres, o dom da profecia, o dom de cura, o dom do discernimento dos espíritos, o dom das línguas, o dom da interpretação das línguas, Mas o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz, Também em 1 Pedro, o primeiro Papa, na sua primeira carta, capítulo 10, versículos de 10 a 11, fala que cada um recebeu dons, para serviço dos outros, conforme a multiforme graça de Deus, essa graça de Deus que se manifesta de várias formas, Pessoas que falam como se pronunciassem palavras de Deus, que falem assim, como a palavra de Deus. Se a pessoa presta o serviço, que faça com a força, a capacidade que Deus lhe dá, a fim de que em tudo Deus seja glorificado, Agora, na igreja, depois na história da igreja, nós temos vários testemunhos, mas eu vou colocar aqui um testemunho de bastante autoridade, que é de Santo Tomás de Aquino, Na sua teológica, ele vai falar assim que existem duas espécies de graça, A graça santificante e a graça gratuita, ou carismática, Uma graça santificante é que nos une diretamente a Deus, Que nos santifica. E a graça gratuita, os carismas, são graças gratuitas, Que sobrepujam a capacidade na natureza humana e o mérito pessoal do homem, Ela não é uma graça santificante, mas antes é dada para cooperar na santificação dos outros, Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Agora, para a igreja, no Catecismo da Igreja Católica, o que fala? Existem dons extraordinários e simples, Todos são graças do Espírito Santo e têm uma utilidade eclesial. A gente lê lá no número 799, Para a edificação da igreja. E servem, se forem verdadeiros dons, e exercidos na caridade. Fala no número 800, na sequência, Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento, Devem ser usados desde que se tratem verdadeiramente de dons do Espírito Santo e que proceda de impulsos autênticos segundo a caridade, Que é a verdadeira medida dos carismas. Qual que é a medida dos carismas? O amor cristão, a caridade, Quem examina a procedência e a autenticidade dos carismas são as autoridades da igreja, são os bispos, Lá no número 801. O próprio Paulo já falava que a profecia, o espírito de profecia está sujeito ao profeta, Tem que ter uma regulamentação e uma ordenação. Quando ele fala lá nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, ele está fazendo essa organização, Tem que ser exercido de forma organizada, com discernimento. Será sempre necessário, diz o Catecismo no número
801, né? O discernimento dos carismas, né? Nenhum carisma dispensa referência à submissão aos pastores da igreja. Aqui pastores são os bispos. Aos bispos compete, de modo especial, não extinguir o espírito, mas tudo examinar para reter o que é bom, né? Então, para a igreja, então aqui a gente já viu várias coisas, né? Alguma coisa eu já falei lá no vídeo sobre crisma, né? Para a igreja, os carismas, né, as graças gratuitas ou carismáticas, nada tem a ver com a graça santificante, são coisas diferentes, né? A graça santificante é aquela que a gente recebeu no batismo, nos sacramentos da igreja, né, na confissão, nos outros sacramentos. E esses carismas, essas graças gratuitas, elas podem ser dadas e são dadas por Deus a pessoas em estado de pecado, né, que podem ser pecadoras, né? Então Deus dá os seus dons com abundância, né? Quando Deus dá os dons carismáticos, os carismas, ele não está olhando para a santidade das pessoas, daquele que recebe o dom, né? Mas ele está olhando a necessidade da comunidade, a utilidade, a edificação do corpo de Cristo, né? Então isso a gente vai ver com a graça de Deus no próximo vídeo, né? Falando mais sobre isso, né? Agora, quem recebe os dons, ele pode não ser santo, pode não viver a santidade, não exercer os frutos do Espírito, né? Os carismas do Espírito são os frutos do Espírito, que é a obra do Espírito Santo em nós, é outra coisa, né? Então ele pode não viver essa vida no Espírito, mas ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, em favor da comunidade, né? Isso é um mistério, né? Por que Deus concede os dons a pessoas que a gente diria que não são dignas, entre aspas, né? Mas quem é digno? Ninguém é digno, né? Mas Deus usa essas pessoas que são indignas, vamos dizer assim. Não sabemos. A única resposta é essa. Não sabemos por que Deus faz isso, né? Agora, existe a prestação de contas, porque Deus vai pedir contas, né? A parábola dos talentos, lá de Mateus 25, 14 e seguintes, vai falar dessa prestação de contas a Deus. E os próprios dons não são a pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu estou falando dos diversos dons citados aqui, não são a pessoa do Espírito Santo. Então, a pessoa divina do Espírito Santo, ela é comparado ao dom do amor. Aí sim, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, vai dizer Paulo na carta aos Romanos. Então aí sim, o amor de Deus é o Espírito Santo, mas os outros dons carismáticos, os carismas, não são a pessoa do Espírito Santo. É importante a gente distinguir isso. Isso a gente vê no comentário da Bíblia, tradução ecumênica da Bíblia, um comentário ao versículo 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios, né? O Espírito Santo é o meio, graças ao qual são otorgados os carismas aos membros da comunidade. Ele é o doador, né? Nenhum desses carismas, entretanto, é o Espírito em pessoa. Ele é a pessoa que presenteia, mas ele não é o presente. Presente é outra coisa. O único dom que pode ser identificado com o Espírito Santo é o do amor, como eu disse. Então vamos lá para a classificação dos dons, né, de 1 Coríntios 12. Existem diversas classificações, mas eu coloquei uma aqui, que eu já li, já estudei, né, há muito tempo atrás, sobre essa classificação dos dons. Então são classificados em 3 grupos, né? O grupo dos dons de palavra, o grupo dos dons de conhecimento e o grupo dos dons de poder, né? Quais são os dons de palavra? A glossolalia, que é o falar em línguas, né? O dom da profecia e o dom da interpretação das línguas. Quais são os dons de conhecimento? É o dom do discernimento dos espíritos, o dom da palavra de ciência e o dom da palavra de sabedoria. E quais são os carismas de poder, né? É o carisma da fé, a fé carismática, o carisma da cura e o carisma dos milagres, tá bom? Então, o que é o carisma das línguas? Vamos aqui primeiro os dons de palavra, glossolalia, profecia e interpretação. O dom de línguas, além dessa citação de 1 Coríntios 12, Paulo vai discorrer bastante sobre o dom das línguas no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, né?
O dom de línguas é falado também dele lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por ocasião do Pentecostes, né? Da abertura da igreja, né? Do nascimento da igreja. E Paulo vai explicar bastante ali sobre os dons, o dom das línguas e o dom da interpretação das línguas e da profecia, no capítulo 14. Então aqui nesse vídeo não dá para a gente se estender bastante. Mas o dom de línguas é um dom de oração, é um dom que é dado para edificação própria, né, do fiel. O dom da profecia está lá em 1 Coríntios 14, 3, né? É um dom de edificação, de exortação e de consolação. Então ele não está ligado somente, né? Tem muita gente que fala de profecia como se fosse somente dar previsões do futuro, mas não, né? Paulo vai falar que é o dom de edificar. O carisma da profecia é dado para edificar, exortar e consolar a assembleia, a comunidade. Então, uma homilia pode ser uma profecia, esse vídeo aqui pode ser uma profecia. Então, várias situações podem ser profecias, na medida em que edificam, exortam e consolam a comunidade, né? A interpretação das línguas. A interpretação das línguas a gente vai ver depois, mais para frente, né? Que o dom de línguas, ele é para a pessoa, para edificação pessoal, mas quando alguém interpreta, tem o carisma de interpretação dessa língua, então aí, das línguas, né? Aí ele vai servir para a edificação da comunidade. Então é muito importante que quando a comunidade tem pessoas que rezam em línguas, né? Os grupos de oração, né? Os grupos comunitários, bastante pessoas que oram em línguas, né? Que se edificam, eles peçam a Deus que dê interpretação para que a comunidade toda seja edificada, né? Depois o segundo grupo, os dons de conhecimento. O que é o dom do discernimento, o carisma do discernimento dos espíritos? Discernir quer dizer separar, né? Separar o que é de Deus, o que é da carne, do humano, e o que é do maligno, né? Qual o exemplo que a gente tem do discernimento dos espíritos na Bíblia? Aqui, gente, tem vários exemplos de cada dom, tá? Na citação que eu coloco aí, da onde eu peguei do site da comunidade Shalom, citam várias passagens, né, bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento que dão exemplos de cada dom carismático, né? Aqui eu vou falar somente de um, por causa do tempo, tá? As tentações de Jesus, por exemplo, Lucas 4, de 1 a 13. Então, Jesus usou o dom do discernimento dos espíritos para rebater essas tentações do maligno, né? Depois nós temos a palavra de ciência. O que é a palavra de ciência, né? Ciência é uma revelação daquilo que está oculto, né? É um conhecimento íntimo de alguém ou de alguma situação. Ou uma outra interpretação também, que é dada pelos estudiosos, né? E por pessoas que usam os dons, ele seria também, essa ciência está ligada à doutrina, né? A doutrina conforme 1 Coríntios 14, 6. Então, essa ciência, ela é uma revelação da intimidade de pessoas, de situações, mas também ela é o ensino da doutrina, o ensino da ciência cristã, né? Da doutrina da igreja. Um exemplo do dom de ciência, de palavras de ciência como revelação da intimidade, né? Está em João, na Samaritana. João 4, né? 16 e seguintes, quando Jesus, conversando ali com a Samaritana sentada à beira do poço de Jacó, ele revela a vida dela, né? Então ela fala, nossa, tem um profeta no meio de nós, porque ele me falou tudo que eu tenho vivido, né? A palavra de sabedoria. O que é o dom, o carisma da palavra de sabedoria? É uma revelação de como Deus nos toca, né? Nos inspira, nos orienta como agir, como pôr em prática a palavra de ciência. Então, se a palavra de ciência ou a doutrina, o ensinamento, nos revelam como que a gente deve agir, se orientar, a palavra de sabedoria vem dar essa orientação. Aliás, a palavra de ciência revela a situação, né? Põe as claras, abre a ferida, vamos dizer assim, né? A palavra de ciência abre a ferida. A pessoa começa a ter conhecimento da situação ou da vida dela, né?
Agora, a palavra de sabedoria, ela vem dar uma direção. Então, a ferida está aberta. A palavra de sabedoria é como uma cura. O que tem que ser feito, né? O que a gente precisa fazer. Então, da onde que vem essa sabedoria, né? Vem da prática da palavra de Deus, né? Vem do conhecimento prático, né? Do conhecimento do dia a dia, né? Uma pessoa idosa, por exemplo, que viveu bastante, principalmente pessoas de Deus, pessoas cristãs que têm bastante experiência, elas têm muita sabedoria. Exemplo na Bíblia, né? 1 Reis 3, 16 a 28, fala das duas mães, né? Aí Salomão tem aquela palavra de sabedoria. As duas mães, duas entre aspas, né? Ninguém tem duas mães. Mas uma mulher era impostora e a outra era verdadeira. Então Salomão teve uma palavra de sabedoria. Salomão falou, então vamos cortar a criança no meio e dar um pedaço para cada um. E vamos resolver, né? Até meio macabro. Mas a mãe verdadeira fala, não, então dá o filho para ela. Então dá o filho para ela, né? Mas a mãe verdadeira, a outra, tanto fazia, né? A impostora. Então, um outro exemplo do Novo Testamento é João 8, de 1 a 11, a mulher adúltera, né? Quando Jesus começa a escrever no chão, eles trazem ali adúltero e colocam Jesus numa encruzilhada, né? E agora? Mata essa mulher ou não mata porque cometeu adultério, segundo a lei ela deve morrer. Aí Jesus começa a escrever no chão e falou, e o que Jesus fala? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele tem essa palavra de sabedoria e já desmascara, né, a perversidade deles. O terceiro grupo, como eu disse, são os dons de poder, o dom da fé, o dom da cura e o dom dos milagres. Essa fé eu me referi num dos primeiros vídeos do canal, eu citei São Cirilo de Jerusalém, que fala da fé dogmática e da fé carismática, né? A fé carismática é a certeza de que Deus agirá, né? De que o poder é a fé no poder de Deus, né? Não é uma fé só em conteúdos, em dogmas, né? Em verdades reveladas. Ela é uma fé de que Deus pode agir, de que Deus vai ajudar, né? De que Deus vai intervir. Um exemplo, né, na Sagrada Escritura, o exemplo máximo da Bíblia, ali, junto com Jesus Cristo, é a fé de Nossa Senhora, né? Eis aqui a serva do Senhor, na Anunciação ela fala, faça-se em mim segundo a sua palavra. E depois a Isabel vai felicitar ela, né? Bem-aventurada és tu que acreditaste, és tu que creste, você é a mulher fiel, você é a mulher crente, Maria, porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Quer dizer, ela é louvada como a fiel, né? A fiel por excelente, a crente por excelência, né? Aquela que acredita que Deus pode intervir, e foi o que aconteceu, e aí Jesus Cristo veio a nós, né? O dom de cura também é outro dom de poder, né? Cura, aí existem 3 tipos de cura: física, emocional e espiritual, né? A cura física, a cura interior e a cura espiritual, que a gente também pode chamar de libertação, né? Dos vícios, dos pecados, do maligno, né? Das influências, da vexação diabólica, né? É lógico que a gente sabe que em casos de possessão são necessários os exorcismos, né? Autorizados pelos bispos da igreja, né? É necessário um padre exorcista em casos de possessão. Agora, em casos de vexação do demônio, de ataque do demônio, né? Em casos de tentação diabólica, né? Em casos menos graves, a gente pode rezar por libertação, né? A pessoa pode rezar por si mesmo, rezar pela sua família, né? Pedir para que o padre reze, né? Padres mesmo que não são exorcistas. Então, existe a cura física, a gente tem muitos exemplos no Evangelho, não vou citar nenhum aqui, porque o Evangelho inteiro está cheio de exemplos, né, de cura, né? E por último, mais um dom de poder é o dom dos milagres, né? O que é o milagre? O milagre também ele pode ser uma cura e pode ser um prodígio também. Pode ser uma cura de um ser humano e pode ser uma modificação da natureza de alguma coisa, sem ser o ser humano, né? De qualquer outra coisa. E o milagre, a cura é assim. Qual que é a diferença da cura e do milagre, né? Enquanto a cura apressa
a recuperação seguindo as leis naturais, né? O milagre é algo inaudito, às vezes instantâneo, acontece na hora, e às vezes transcende, na maioria das vezes transcende as leis da natureza, né? Então, um tratamento, aí, o câncer, por exemplo, um câncer terminal, né? A pessoa instantaneamente é curada. O exemplo daquele menino que foi curado pela intercessão do Carlo Acutis, né? Que ele tinha um problema gravíssimo ali, era muito magrinho, ele ia morrer se continuasse daquele jeito. Mas no momento em que ele toca a relíquia ali do Beato Carlo Acutis, né? E pede que ele pare, pede a intercessão dele, que ele rogue a Deus para que ele pare de vomitar, no mesmo instante ele se sente bem, volta para casa e come normalmente, né? Não vomita mais, depois faz os exames e é comprovado o milagre, né? Então a igreja vê como milagre esses casos, né? Casos de alteração da natureza. Por exemplo, né? Vamos por aqui um exemplo do Antigo Testamento, Êxodo 14, a abertura do Mar Vermelho. É um milagre, né? O mar não se abre, as coisas não acontecem dessa forma, né? E João 2, as bodas de Caná, que Jesus transforma a água, né, que tem uma natureza própria, em vinho. O vinho não é água, né? O vinho é da uva, então não tem nada a ver. Ele transforma a natureza da coisa, ele transformou a natureza da água em outra natureza, quer dizer, é um milagre. Isso não existe, né? Então, o milagre está ligado com relação ao ser humano, pela medicina atual, ele demoraria muito para ser curado, né? Muito tratamento, muita medicina demoraria anos, por exemplo, e a pessoa é curada instantaneamente ou de forma muito rápida. Então é um milagre, né? Ou quando realmente acontece ali na hora o milagre, né? Então nem tudo é milagre, então a gente tem que tomar cuidado também, porque na TV, né, em vários lugares tem, recebeu o milagre, né? Não andava, depois a gente foi fazendo oração e começou a andar. Então não são milagres. Então a maioria dos casos que são colocados na TV, principalmente, são curas, né? Eles apresentam lá que rezou pela libertação da pessoa, eles falam que é um milagre que foi libertado do demônio. Não é milagre. Não é milagre. Milagre não é libertação, né? A libertação é um outro dom, conforme a gente aprendeu aqui, né? Ele é um dom de cura. Então ele está ligado ao dom da cura aqui nessa classificação, né? Mas tem outras, como eu disse. No capítulo 14 vai falar, Paulo mesmo vai explicar, né? Sobre a diferença entre dom de línguas e dom de profecia. E Paulo prefere que se profetize, porque quem profetiza fala aos homens. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. E quem profetiza fala aos homens, edifica, exorta e encoraja, né? E quem fala em línguas deve pedir o dom da interpretação para que a assembleia seja edificada, né? Quando nós recebemos esses dons, esse carisma? No nosso batismo e na nossa crisma, né? Para que nós recebemos estes dons? Para serviço da igreja. Então não é nenhum título, né? Nenhuma glória. Nossa, aquele tem o dom tal, aquele tem o dom tal, esse é o cara. Não, não é o cara, porque às vezes é o mais pecador ali. Tem as suas falhas, tem as suas fraquezas humanas, né? Mas Deus quis usar daquela pessoa. Então, é uma escolha gratuita da soberana liberdade de Deus que quis usar aquela pessoa, né? Então, o que é necessário para que a pessoa receba os dons? Simplicidade e pureza de coração, né? Assiduidade na meditação da palavra de Deus, vida de oração. Não tem como eu exercer os dons ou ter algum dom se eu não possuir vida de oração e participar de grupos que alimentam, né? Que estão abertos a essa graça do Espírito Santo, a essas graças gratuitas, a esses carismas, né? Desejo de servir aos irmãos como Jesus. Olha que bonito. Então, desejo de servir, não desejo de dominar, né? Tem gente que recebe um carisma, um dom e acha que é para dominar a comunidade, para mandar, para dar ordem. Não, é para servir, é diferente. O dom é dado para que a comunidade, né, para que a assembleia se edifique,
para a utilidade da igreja, né? Então é complicado isso. Tem que saber por quê, né? Que as pessoas serão cobradas pelos dons que elas receberam. Seremos cobrados, né? Pelos talentos. E perseverança na recepção dos dons espirituais, estarmos sempre abertos, né? Às novidades do Espírito Santo em nós. Amém? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá bom? Para os próximos vídeos. Um abraço no coração de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.